O dia que um livro de autoajuda realmente me ajudou. Aqui na minha casa eu tenho alguns livros de autoajuda e desenvolvimento pessoal que eu acabei ganhando ao longo do tempo. Mas, apesar disso, normalmente eu nunca leio eles porque não é o tipo de livro que eu gosto de ler. No início de 2025 eu peguei um desses livros, por acaso escolhi um aleatoriamente e comecei a ler para ter uma noção do que se tratava. O livro em questão é esse livro aqui, 12 Regras para a Vida. Mas o conteúdo do livro em si nem é tão importante. Enquanto eu li esse livro, eu comecei a fazer alguns questionamentos sobre o que eu pensava, aquilo que eu queria para minha vida, e comecei a questionar várias coisas e entrei num processo de autoconhecimento. Esse processo não foi um processo fácil, não tem sido um processo fácil, na verdade é bem desafiador, porque você tem que estar realmente disposto a questionar, a avaliar, e às vezes não é fácil perceber algumas verdades sobre nós mesmos, sobre as pessoas que nós amamos, sobre as pessoas que estão à nossa volta. Então, ao longo de todo o ano de 2025, eu segui nesse processo de me entender e de entender qual é o meu lugar, porque ao longo de toda a minha vida, eu nunca me senti pertencente a lugar nenhum. Sempre tinha que reduzir as minhas expectativas, ou eu tinha que não falar sobre coisas que eu gostava, sobre livros, filmes ou músicas que eu gostava, preferências minhas. A forma de me vestir, me expressar, dependendo do ambiente que eu tava, não era a adequada. Então, a vida inteira eu tive que me adaptar para pertencer. Mas isso não é pertencimento de verdade. Você pertence quando você é você mesmo, 100% você, e você é acolhido, integrado, sendo quem você é. Então, ao longo da minha vida toda, eu sempre tive que escolher partes para ser mais deixadas de lado, reservadas só para mim mesma, nos momentos onde eu estava sozinha. E depois que eu li esse livro, eu comecei a refletir e perceber que eu não preciso fazer isso. Eu posso ser quem eu sou, e isso não é uma coisa errada. Eu posso fazer várias coisas, eu posso gostar de estilos musicais diferentes. Isso não faz de mim uma pessoa inferior, menos capaz, menos capacitada. Por mais que eu, soubesse disso, parece que só saber não é o suficiente para aplicar na vida, porque a gente quer sempre pertencer. Então eu meio que silenciava essas partes, e deixava só para um momento onde eu estivesse sozinha comigo mesma, porque nos outros ambientes e com as outras pessoas não eram aceitáveis. Eu agora tô no último ano do doutorado e faz muito tempo que eu tô seguindo na carreira acadêmica e eu nunca pensei em outra opção. Desde quando eu entrei na faculdade, eu não questionei outra opção de carreira, eu já segui na carreira acadêmica. E de lá pra cá eu tô vindo seguindo nesse caminho. E eu achei que era isso que eu queria. Eu realmente é uma área que eu gosto muito, mas ele é um ambiente muito fechado, muito restrito, tem muitas regras, muitas normas, uma hierarquia muito rígida que precisa ser seguida. E eu não sei se essa estrutura é uma estrutura que vai dar certo pra mim. Em 2026 eu sigo nesse caminho de autoconhecimento, de autodescoberta, mas eu acho que eu entrei numa nova fase, que é a fase de reintegração, onde eu tô, além de compreender todos esses interesses diferentes que fazem parte de mim, eles podem se reintegrar juntos, conectados, como eles fazem sentido conectados, para formar o ser humano que eu sou. Às vezes você pode gostar de duas coisas que parecem que não fazem sentido, parece que são de mundos diferentes, mas se faz sentido para você, se você consegue enxergar um ponto onde existe uma conexão, que aquilo faz sentido pra você, é isso que importa. É isso que eu tô descobrindo, é esse processo que eu iniciei nesse ano de 2026. A minha intenção é seguir, usar esse espaço para poder falar um pouco sobre esse processo, expressar, falar das coisas que eu gosto, dos interesses que eu tenho, sem muita pretensão. E talvez, quem sabe, outras pessoas que estão nesse processo também possam se identificar, para a gente criar um espaço onde seja confortável, onde a gente se sinta seguro para poder se expressar, se conhecer, se entender e se reintegrar com aquilo que a gente verdadeiramente é, pra gente poder viver plenamente e feliz, porque é isso que importa no final, sabe? A gente precisa estar bem,
e feliz dentro da nossa própria cabeça. Porque nenhuma experiência é individual, né? Então, talvez alguém esteja passando por esse processo de autoconhecimento, esteja se sentindo perdido, ou não tenha com quem conversar sobre. Então, fica à vontade para conversar aqui, para deixar nos comentários. E quanto mais eu me entendo e me compreendo, mais confortável eu me sinto no mundo, menos ansiosa. Então, se você quer seguir nesse processo, se você quer acompanhar, me segue, pode deixar nos comentários as suas contribuições, o que você acha, se você tá nesse processo, ou se você tem medo ainda de encarar essa realidade, porque não é fácil, mas é recompensador.